A Lei Maria da Penha está completando 5 anos. Durante esse período, as agressões domésticas contra as mulheres passaram a ser tratadas como crime no Brasil. A lei acabou com as sentenças alternativas, mudou o Código Penal e permitiu prisões preventivas, mas muito ainda precisa ser feito. Essa mulher, que preferiu não se identificar, se separou do marido há 4 meses. Ela conta que depois de 9 anos juntos, ele começou a ficar agressivo e fez ameaças de morte a ela e aos filhos. Na última briga, o ex-companheiro ameaçou bater até na mãe dela. Foi aí que ela decidiu. Procurou a delegacia de atendimento à mulher e denunciou o ex-marido. Eu vim na delegacia mais também porque eu tenho minha vida em jogo, né? E tem a vida do meu filho, então eu vou lutar, sim, através da justiça, para correr e ter segurança até para a minha vida mesmo. Há 5 anos, a punição para quem pratica esse tipo de violência contra as mulheres ficou mais rigorosa. A Lei Maria da Penha triplicou a pena para os agressores e permitiu que eles sejam presos em flagrante ou tenham a prisão preventiva decretada. A legislação também acabou com a possibilidade de substituir a detenção pelo pagamento de multa ou cesta básica. Nesses 5 anos foram mais de 110 mil processos e quase 12 mil agressores condenados. Só no Superior Tribunal de Justiça, a quantidade de ações penais sobre violência doméstica contra a mulher cresceu 150% entre 2006 e 2011. Essa Delegacia Especial de Atendimento à Mulher de Brasília registrou mais de 1.300 ocorrências só no primeiro semestre deste ano. A delegada responsável explica que assim que a lei entrou em vigor, o número de denúncias caiu, porque as mulheres ficaram preocupadas com o rigor das punições e com a novidade de poder desistir da denúncia apenas em juízo. Com o tempo e com a divulgação da lei, isso mudou e hoje as mulheres conhecem as vantagens, como as medidas protetivas previstas no texto. Mas, de acordo com a delegada, é preciso mais que uma lei para mudar o quadro da violência contra a mulher. Não somente a ocorrência policial e o processo na justiça é o que é necessário para tirar a mulher da violência, do ciclo de violência que ela se encontra. Precisa de muito mais, ela precisa de auxílio psicológico, auxílio jurídico, auxílio de assistentes sociais, diversos outros auxílios para que ela consiga ter alicerce para sair do ciclo de violência. Para essa consultora de um centro feminista, alguns pontos da lei ainda não foram cumpridos, como a criação de casas de abrigo e de delegacias especializadas. Ela também defende uma maior fiscalização do cumprimento das medidas protetivas. É importante que se tenha primeiro uma aplicação mais aprofundada, que se discuta e se crie mecanismos para pensar uma aplicação adequada da lei antes que se pense em fazer mudanças. A lei ela traz recursos muito interessantes, como as medidas protetivas para as mulheres, como é uma lei que tem um caráter também educativo. Ela é uma das primeiras leis brasileiras que reconhece que existem casais do mesmo sexo, então ela pode ser aplicada também para mulheres que agridem mulheres. Ela é uma lei muito, nesse sentido, muito inovadora e muito arrojada, né? E o nosso convidado de hoje é o advogado Marcos Vinícius Figueiredo. Boa tarde, bem-vindo ao Jornal da Justiça. Satisfação poder contribuir, Ana. Bom, a lei está completando 5 anos. Na opinião do senhor, há o que se comemorar? Sempre há o que se comemorar quando uma lei ela visa proteger o interesse da mulher e o princípio da dignidade da pessoa humana. Mas também não pode deixar de ser dito que há também muitas críticas a serem dirigidas à lei. E os operadores de direito sempre fazem isso. Agora, o que é a violência contra a mulher, já que não se trata apenas de uma agressão física? O artigo 5º da lei ela estabelece que a violência contra a mulher ela sempre vai acontecer no âmbito familiar, no âmbito da unidade domiciliar ou no âmbito das relações afetivas. O importante é que haja um nexo causal entre a conduta criminosa e a relação afetiva. Além da prisão do agressor, ele ainda pode ser condenado a indenizar a vítima? Sem sombra de dúvidas. A lei estabelece uma série de medidas, dentre o afastamento do lar, prisões cautelares, e também estabelece a competência unitária do juiz criminal para que ele julgue também as questões dos danos materiais e morais sofridos pela mulher agredida. Pois é, se a mulher quiser ser indenizada, o que ela deve fazer? Qual é o passo? Bom, independentemente da ação criminal, ela vai ingressar com uma ação também de natureza civil, e quem vai julgar é o próprio juiz criminal. A lei foi inteligente nesse sentido. E é preciso contratar um advogado?
Quem não possui o expostulante, a mulher que não for advogada, precisará contratar um advogado para que possa então pleitear a indenização por dano material ou moral. Caso ela não tenha condição financeira, pode contar com a ajuda do Estado, Sem né? sombra de dúvidas. O Estado garante a ela, caso não tenha condições de arcar com um advogado público para que atenda os seus interesses particulares. E com relação às denúncias, como é que elas ocorrem? O que acontece após uma denúncia? A mulher ela se dirige à delegacia, o delegado vai instaurar o competente inquérito policial, estabelecer as medidas cautelares de praxe e logo então esse inquérito concluído é encaminhado à justiça para que a justiça possa tomar as providências e iniciar a persecutio criminis. E depois que ela faz a denúncia à polícia, o que ocorre logo em seguida? A polícia já vai ao encontro desse agressor para prendê-lo ou é necessário abrir uma investigação? Se estiver diante das situações legais em que se autoriza a prisão em flagrante, a autoridade já pode efetuar a prisão em flagrante ou requerer à autoridade judiciária que decrete uma das modalidades da custódia cautelar inseridas no Código de Processo Penal. Bom, e agora vamos tirar as dúvidas dos nossos telespectadores sobre esse tema de hoje. Vamos ouvir a primeira pergunta. Meu nome é Luiz Gonzaga, sou jardineiro. Eu pergunto, a Lei Maria da Penha vale também para os namorados? Então, ela vale também para os namorados? O STJ ele pacificou o entendimento de que também se aplica ao âmbito das relações entre namorados, tendo em vista que um dos requisitos para configurar a violência doméstica é exatamente a violência no âmbito das relações afetivas. Agora, os ministros eles ressaltam que tem que ter um pouco de cautela para que se possa efetivamente consagrar os requisitos e assim aplicar a Lei 11.340. E quando a vítima ela não tem uma relação de parentesco com o agressor ou conhece, enfim, como é que fica a situação? O inciso 3º do artigo 5º ele acabou por ampliar. Então, não há necessidade que efetivamente haja um vínculo familiar. O que é necessário existir é um convívio entre as partes, que não precisa ser diário, mas aquele nexo causal que eu já havia dito, entre a conduta criminosa e a relação afetiva. A Lei Maria da Penha, ela permite o pagamento de fiança? Permite. A lei ela não veda, né? Isso a gente vai entrar na seara do âmbito das questões das custódias cautelares, é possível sim para determinados crimes, tá? Quando a vítima ela depende financeiramente do agressor, como é que fica a situação dela? Porque muitas vezes é isso que faz com que ela evite denunciar, né? Com medo, né, de uma... Fica um pouco mais complicado porque o juiz ele pode autorizar a saída do agressor do lar, mas existem outras medidas que impõem também que esse agressor mantenha a subsistência da sua família. Agora, quando essa mulher ela fica sob a proteção do Estado, ela realmente fica sob a proteção do Estado? O Estado, é preciso que ela devesse ficar, mas o Estado precisa implementar alguns procedimentos e melhorar as estruturas para que isso efetivamente consiga acontecer e gerar o resultado que é requerido pela lei. E vamos agora ouvir mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Edna Maria Azevedo, sou assessorista. Na Lei Maria da Penha, o agressor tem que ser homem e a vítima tem que ser mulher? Então, é possível aplicar a Lei Maria da Penha nos casos dos homossexuais? É bastante interessante a pergunta e o parágrafo único da lei diz que a lei se aplica independentemente da orientação sexual. Os tribunais eles têm admitido a aplicação da Lei Maria da Penha aos homens também que são vítimas. Isso advém de uma interpretação sistemática do sistema e da própria lei de introdução às normas do direito que se admite a aplicação, inclusive, no princípio da isonomia. A menor de idade também é enquadrada na Lei Maria da Penha ou a violência contra crianças é tratada de outra forma? Não, de jeito nenhum, ela também se enquadra. E esse seria um argumento para se admitir que a lei não se aplica somente no âmbito das mulheres. Porque a criança que é vítima dentro dessa constância familiar também vai ser tutelada pela Lei Maria da Penha. É hoje o entendimento da jurisprudência dos tribunais brasileiros. E a ocorrência desse tipo de violência é comum mesmo nas classes mais pobres ou isso é um mito? Olha, eu acho que isso hoje está um pouco genérico. Infelizmente isso acontece. E é claro que a gente tem que vedar de toda forma um homem que se coloca numa estatura física, na maioria das vezes, superior à da mulher. Mas ela acontece, acho que em todas as esferas, né? E aqueles que têm menos condições de exercer os seus direitos restam ser mais prejudicados. Mas também aqueles constrangimentos naturais de tornar público um evento desse têm limitado as mulheres de promover as ações que são necessárias nesse tipo de ocorrência. Ok, vamos ouvir agora mais uma dúvida de um telespectador. Confira. Meu nome é Alan Carlos Marinho, sou estoquista. Para que o processo seja aberto, a vítima tem que concordar?
Então, é preciso que a vítima concorde para que o processo seja aberto? Há uma incompatibilidade entre a lei no artigo 41 e a lei 9.099. Mas hoje me parece que o entendimento está ficando bastante pacífico e, dependendo de alguns crimes em que a ação penal é pública condicionada, há necessidade que a vítima represente. E tanto é verdade que a lei diz que, nessas hipóteses, no caso da vítima pretender renunciar ou desistir dessa representação, que se o faça perante a autoridade judiciária, porque lá vai se constatar ou se eliminar qualquer tipo de constrangimento. Então ela pode desistir no meio do processo de levar a ação adiante? Antes que o processo seja instaurado, mas a lei foi inteligente e estabeleceu essa renúncia perante a autoridade judicial, porque no âmbito da célula da família, essa mulher poderia ser constrangida pelo agressor a não representar. Por isso ela tem o direito, desde que seja na frente da autoridade judiciária. Agora, olhando sobre outra ótica, quando a mulher ela utiliza a lei de uma forma errada, ela age de má fé, ela simula uma agressão para prejudicar o marido ou por vingança, enfim. A legislação ela prevê uma punição para essa mulher? Aí nós vamos aplicar a legislação específica, o Código Penal, isso também deve ser rechaçado, porque a lei, ao introduzir uma proteção mais generalizada à mulher, mais específica, ela também estabeleceu uma série de prejuízos a quem dela será considerado réu. Então, o Código Penal ele traz várias consequências jurídicas, dentre elas a denunciação caluniosa, a calúnia, etc. E a questão da reincidência, quando a mulher volta a viver com esse agressor, é vítima novamente, como é que fica essa situação? Isso tudo vai ser resolvido também no âmbito da aplicação da pena. Então, a reincidência, se gerar uma nova agressão, quando ela retorna ao lar, retorna ao convívio com o agressor, no momento de fixar a pena, desde que ocorra um novo crime, o juiz vai levar em consideração a reincidência. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela participação do senhor. Tenha uma boa tarde, um ótimo fim de semana. Eu que agradeço, a gente está sempre à disposição para colaborar. Tá certo.